Sejam muito bem-vindos a mais um Healthcast Alpha, o podcast dos médicos e profissionais de saúde de Alphaville. E hoje estamos aqui, a pedidos, para falar sobre as cirurgias de lifting facial, que é a cirurgia da face, e blefaroplastia, que é a cirurgia dos olhos, das pálpebras, na verdade, né? E para isso a gente trouxe a tão esperada convidada, a doutora Mônica Okamoto. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Andréia, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar para todos vocês, esclarecer dúvidas de um assunto que é bem legal, Bem bem legal, bem interessante. alegre, Sim, né? Bem sim. interessante mesmo. Tem muita gente aqui que já estava esperando, viu? Então, a doutora Mônica Okamoto, ela é médica e cirurgiã plástica, atende em São Paulo e agora também em Alphaville. E veio completar aí o quadro de profissionais éticos e competentes na clínica da doutora Flávia Dor, que é dermatologista em Alphaville, já muito conhecida, muito competente, muito simpática. E a Mônica também é muito competente, muito simpática. Obrigada. E o Flávio é uma grande amiga, uma grande amiga. Ela é ótima, né? Uhum. A Flávia, sou suspeita, né? Que ela é minha dermato, né? Ao longo dos meses, vocês vão ter o prazer, da presença da Mônica aqui para falar sobre outras cirurgias plásticas. Então, assim, vocês podem enviar sugestões, inclusive de temas, tá? Porque a gente não está com todos os temas fechados, né? E toda vez que a gente coloca nas redes os temas, vocês também podem enviar perguntas e dúvidas, que a doutora Mônica vai estar esclarecendo aqui com o maior prazer. E vai ser, assim, muito gostoso, porque eu acho que assistir um podcast de cirurgia plástica, para quem se interessa pelo assunto, tem vontade de fazer a cirurgia plástica, já é um conteúdo interessante pré-consulta, né? Então, aproveitem, porque esse roteiro está muito legal. Doutora Mônica tem título de especialista em cirurgia plástica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da AMB, e atua na cirurgia plástica há 25 anos. Bom, vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. O que são as cirurgias de lifting facial e blefaroplastia? Quais são as diferentes técnicas disponíveis? Como o cirurgião decide qual é a técnica mais adequada para o meu caso? Uhum. Nossa, gente, tem muito gancho aqui, né? Tem. Existem técnicas menos invasivas, né? Dentro dessas técnicas que você vai falar pra gente. E se a técnica utilizada influencia no tempo de recuperação. Tá bom, André, vamos lá. Cirurgia de lifting, né, em geral, são todas aquelas cirurgias que elevam, o nome já diz, né, lift. Então, são cirurgias de correção de flacidez, de corrigir o que já escorregou para baixo. E a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, né, que, assim, a gente não trata só a pele das pálpebras, a gente acaba tratando musculatura, bolsas de gordura e flacidez desse canto, né, da pálpebra inferior dos olhos. As diferentes técnicas disponíveis, né? Para blefaroplastia, né, a gente faz normalmente a cirurgia completa e a gente tratar a pálpebra superior, inferior, tratar a flacidez dessa região tarsal e, se necessário, a gente trata o supercílio. E a cirurgia de lifting, geralmente são duas técnicas, lógico, tem várias técnicas, mas para a gente resumir, ser mais sucinto aqui, tem as técnicas que a gente descola na pele e tem as técnicas que a gente descola mais profundamente, né? Que é a cirurgia de lifting tradicional e a cirurgia de lifting que a gente chama de deep plane, facelift. Que é mais profundo. A gente descola pouco e depois a gente entra no plano mais profundo. Então, enquanto o nervo tá lá embaixo, a gente tá lá em cima, enquanto o nervo superficializa, a gente desce, né? Essa segunda tem um resultado mais natural. Interessante. E isso é feito em 100% dos casos. Pode ser feito essa técnica ou não, Pode necessariamente. ser feito. Hoje em dia está sendo mais utilizada porque os resultados são menos esticados, eles são mais naturais. Que é o que a gente precisa, né? Exatamente, e ele vai até uma região um pouco mais profunda que com o lifting de descolamento só de pele a gente não pode ir, né, sob risco de lesão de nervo. Entendi. Então, exato. Essas técnicas Interessante. elas estão sendo cada vez mais usadas. E existem técnicas menos invasivas para essas duas cirurgias?
Para lifting em si, Hum. para você fazer um facelifting completo, não. Mas existem umas técnicas reduzidas, sim, se você tem pouca necessidade de retirada de pele, se você tem pouca flacidez. Existem algumas técnicas que são, você abre aqui, você faz só com suturas e você suspende, né? Tá. Então, mas aí eu costumo falar um jargãozinho que eu uso, né? Mini cirurgia, mini resultado. Ah, Então, entendi. Tá, então, assim, importante, né? exato. Né? É. Não vale para 100%, mas assim, vale para boa parte das E cirurgias. essa questão do tempo de recuperação, em detrimento das Sim, técnicas? Quanto menos a cirurgia, mais rápido, quanto menor a cirurgia, mais rápido você se recupera, quanto menor o descolamento, menos chance de hematoma, mais rápido, né, a pele adere ao plano mais profundo e se recupera mais rápido. Perfeito. E como o cirurgião plástico consegue criar um resultado natural e harmonioso durante o lifting facial e abléfaro para garantir que os resultados sejam harmoniosos com as características faciais únicas do paciente? Então, basicamente, eu acho que isso daí, uma frase vai responder a sua pergunta. Não estica demais. Perfeito. Respeita o tecido do paciente, respeita a pele do paciente, né? Você descola e você vem puxando, né, de uma forma que fique natural, né, que fique harmônico e não fique com aquela cara repuxada, aquele estigma de fez cirurgia de face. Perfeito. E deve ser uma coisa meio intuitiva para vocês, né? Essa coisa de vocês saberem o. Porque é A muito gente curioso, né? é, É muito a gente curioso. opera, e a É. gente puxa e a gente vem vindo. Tem uma coisa de tato e tem uma coisa de você ficar também comparando um lado com o outro, né? Porque a gente sabe que os lados, eles não são 100% simétricos, né? Então, assim, a gente não consegue garantir 100% de simetria. Até porque o rosto não é simétrico, mas Exatamente. vocês conseguem garantir um resultado harmonioso e bonito e natural, Sim, sim. né. De acordo com cada paciente, sim, a gente consegue resultados muito bons. Com certeza. Ai, que delícia, né. Pena que a Eu gente não pode mostrar o gosto. antes e o depois Não, aqui. não pode. É, uma pena. Mônica, existem ferramentas visuais ou simulações que ajudam a visualizar o resultado esperado? Sim, hoje em dia, com tecnologia, inclusive com o IA, né, com a inteligência artificial, existem várias ferramentas, mas a nossa sociedade, né, e o CREMESP entendem que se a gente mostra isso, é uma promessa de resultado. E nem sempre a gente vai conseguir aquele resultado, né, mostrado por aquela ferramenta. Como eu já te falei, existem peles e peles, existem elasticidades e elasticidades, tem a idade da paciente que vai fazer, várias coisas que isso daí vai ajudar na determinação do resultado. Então, né, se você mostra uma coisa, você cria uma expectativa naquele paciente, eu Perfeito. particularmente não gosto. Perfeito, faz todo sentido. E também vocês têm, né, fotos, né, para mostrarem para os pacientes do antes e Sim, depois, sim. dentro do Dentro do consultório, a gente consultório, acaba que é uma mostrando, né? delícia ver, E aí a né. gente mostra, ó, esse é um resultado maravilhoso, esse é um resultado mais ou menos, esse é um resultado, né, que ficou um pouco pobre, outros. Então, assim, é bom a gente mostrar e explicar para o paciente para a gente alinhar expectativa. Que depende da cirurgia, depende do Exatamente. paciente, depende da pele do paciente, depende de N fatores, N né. fatores, é É, multifatorial, né? O é, cirurgião plástico, ele é uma peça fundamental, mas não é só ele. exatamente, isso Sim. mesmo. E também tem o pós-operatório, né, Mônica? Exatamente, a Tem gente isso vai também. chegar lá. Vamos chegar lá, é. E quais são as vantagens de fazer essas cirurgias juntas, né? A recuperação com relação a elas, né? Será mais longa ou mais difícil quando combinadas? E o tempo de recuperação médio, né? Uhum. Hoje em dia, né, a gente já sabe que com todas essas tecnologias, você sabe que a mulherada está se cuidando bem mais do que antigamente, né? Então, a idade para fazer o lifting, né, a gente já está adiando mais um pouco. Antes, né, paciente de 40 e poucos anos já estava fazendo lifting. Hoje a gente já jogou isso uns 10 anos para lá. É verdade. Então, nessa fase, já tem uma sobrinha de pele, já tem uma flacidez dessa região, então a gente já costuma fazer junto.
Porque o que que acontece? Os tempos de recuperação, por exemplo, pálpebra uma semana, lifting 15 dias, eles não se somam, né? Ai, perfeito. Então a gente Olha já que bom. aproveita esse tempo para se recuperar. E o tempo de recuperação é bem relativo, depende para quê, né? Você quer se recuperar para ir para a praia ou para voltar a trabalhar? Em média, em torno de uns 10 dias já dá para você sair na rua, tudo, lógico, solta o cabelinho, enfim, Nossa, mas óculos escuros pode usar, não? pode, pode. Chapéu. Sim, sim. Bom, só não pode fazer como se a gente estava falando nos bastidores, né? Que você tem pacientes que fazem aquelas atividades físicas hard, por exemplo. Aquilo tem que esperar um pouco mais, Ah, né? sim, atividade física hard precisa esperar um pouco mais, né? Mesmo porque a principal complicação, né, num pós-operatório relativamente imediato de lifting é sangramento. Então, Hum, qualquer coisa que você faça que aumente a pressão pode causar um sangramento, e aí a gente vai, às vezes, tem que reabordar, e aí a gente acaba adiando essa recuperação, meu né? Deus, Atrasa. pensar. Mônica, quais são as expectativas realistas em relação aos resultados de ambos os procedimentos? E é possível alcançar perfeição absoluta ou há limitações? Perfeição absoluta a gente não consegue alcançar, né, de forma alguma. A gente consegue melhorar uma coisa em que existe a possibilidade de melhora, né? E com relação às expectativas realistas, né, isso é bem conversado no pré-operatório com o paciente, porque chega uma paciente de 60 anos, ela não vai sair com cara de 20. Perfeito. Ela vai sair, né? As pessoas vão saber que ela tem a idade que ela tem, às vezes não, né? Mas assim, ela vai estar muito, muito bem para a idade dela, É, muito né? legal De isso. um jeito que ela fique orgulhosa de dizer que ela tem aquela idade, e as pessoas falarem, puxa, não parece. Exatamente, é muito bom ouvir É, isso. É coisa boa, não tem coisa melhor, né? isso É é uma bem legal. maravilha, viu? E o tempo de duração dos resultados de ambos os procedimentos? Também, né, como eu já te expliquei, em medicina nem sempre nem nunca, né? As coisas são bem relativas. Mas se tivesse uma prova de marcar aqui para eu falar de 0 a 5 anos, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, eu marcaria a terceira opção, Tá, né? Que é o que que a gente consegue hoje, né? Em torno de perfeito. 10 a 15 anos de manutenção dos Muito resultados, legal. desde que você não perca 20 quilos, né? Hum, Nos faz próximos sentido. anos, nos próximos meses. Então é melhor Senão você emagrecer fica antes, né? se for possível, sim. Melhor, né? Melhor. Já ficar com. Agora, você estava falando do tempo de resultado, que você ficaria com de 10 a De 10 a 15. 15 anos, Mas normalmente. aí eu tenho uma curiosidade aqui, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, uma mulher que fez hoje um lifting, Uhum. né? Aí depois de 10 anos vai cair, óbvio, porque, né, a lei da Sim, gravidade, sim. né, Não fa- dá para não revogar. tem como, irrevogável, é. Sim. Agora, ela não vai envelhecer menos do que se ela não tivesse feito há 10 anos atrás ou não necessariamente? Sim, Eu porque tenho o essa que que impressão. acontece? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai seguindo a linha do tempo. Quando a gente faz esses procedimentos, a gente faz assim, opa, não vamos parar a linha do tempo, mas a gente faz um looping, vamos dar uma resinha Ah, que e aí a barato. gente vai de novo. Então, o envelhecimento dela não vai começar daqui para lá, vai começar daqui para lá. Faz todo Então, a sentido, né? sua pergunta faz todo Faz sentido. todo sentido. Sim. Adorei, eu adoro esse looping. Adorei, achei o máximo. Muito bom looping, muito legal. Muito legal isso, né? Mônica, quais as partes do rosto que são abordadas nessas cirurgias? Por exemplo, o lifting facial aborda também o pescoço e a linha da mandíbula? E a cirurgia das pálpebras pode corrigir bolsas de gordura sob os olhos? Sim, a resposta é sim para as duas coisas, né? O lifting facial, né? Antigamente ele era feito inteira, full face, então abria aqui, puxava, descolava para cima. Hoje já com essas técnicas, né, mais, o estudo da anatomia está bem mais avançado, Hum, tudo, a gente não tá precisando fazer essas cirurgias tão gigantescas assim. Mas sim, o lifting ele aborda, a gente fala terço superior, terço médio, terço inferior, pescoço. Então assim, via de regra, se a gente for falar um lifting facial, um mini lifting facial, a gente está falando de terço médio, terço inferior
e pescoço. Esse seria mini. Esse seria um mini. Ah, tá, porque aí não pega aqui. Não, a fronte não. Aí Ah, a fronte a gente tem as entendi. cirurgias complementares, Interessante. né? Que podem ser aquelas cirurgias que a gente entra pelo couro cabeludo para poder subir um pouquinho aqui e às vezes tratar um pouquinho essa região, né, da glabela aqui do meio dos olhos. Glabela, Isso. sei. Ou também tem os casos de pessoas que fazem esse mini lifting, né, vamos chamar, Uhum. e que tratam com botox a testa, por Ah, exemplo, sim, né? Tem exatamente. Se não tem essa área, é mais difícil de ter flacidez, né? Então, lifting corrige flacidez. Aqui a gente é não tem muita mesmo, flacidez. é verdade. Então, aqui é mais a região de ruga, Uhum. enrugamento. E hoje em dia a toxina botulínica é uma 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 maravilha, maravilha, né? exatamente. É, é o que a próxima pergunta, né? Uhum. Se o procedimento de lifting é feito na testa, em caso positivo, se ele afeta os cabelos ou o couro cabeludo. Se for todo corte que a gente faz no couro cabeludo, existe a possibilidade da gente ter, assim, ali ou um cistinho ou uma área de rarefação de cabelo, de ter um pouquinho menos de cabelo. Aquelas cirurgias, como eu já falei, que abre aqui, né, que a gente As chama antigas, coronal, né? que vai de um lado até o outro, já é muito difícil de se fazer. Não Então, pode o ter. lifting facial, né, na testa, ele é menos realizado. Existem algumas outras técnicas, né, tem a técnica de endoscopia e uma técnica que eu gosto muito, né, que é o GBL, que é um descolamento mais superficial, né? Eu não gosto pro rosto inteiro, mas para essa região de cantinho da sobrancelha aqui, Nossa, que né? legal. Eu acho Isso é bem legal. legal quando, né? É uma suspensão bem Bem sutil, sutil. bem Tem que ser sutil. bem sutil. Uhum. Mônica, existe alguma incisão visível após essas cirurgias? E sobre o procedimento complementar de lifting nas sobrancelhas? Uhum. Em que situação é realizado e como funciona? Existem, né? Todas as cirurgias, em todas as vezes que você faz um corte, a resultante é uma cicatriz. O que a gente faz? A gente tenta colocar elas em áreas mais escondidas e não dá tanta tensão nessa cicatriz, porque se você puxa muito para cá, é cabo de guerra, é força, né? É tensão. O que vem para cá, o que vem para cá, a cicatriz larga, fica marcada. Hum, Então, assim, né, a gente deixa essas cicatrizes mais escondidas e nesse caso, né, da gente fazer a cirurgia complementar na sobrancelha, eu particularmente gosto muito porque é uma técnica que realmente resolve o problema. Fica uma cicatriz aqui, sim, quando a gente indica isso. Primeiro, é bem conversado com o paciente tem que aceitar que vai ficar uma cicatriz aqui. Depois, existem formas de maquiar, de disfarçar, mas assim, E ela é bem rente, sobrancelha, né, Mônica? sim, é bem rente, né? Não perde cabelo, nada É. disso. E aí, o que que acontece? A gente tem, né, um padrão, um parâmetro, na verdade, anatômico, que é a borda óssea, né, do olho. Então, aqui, ó, esse a gente chama de rebordo orbital. A sobrancelha da mulher, ela deve estar acima. Então, o que que Hum. acontece? Quando essa sobrancelha ela tá baixa e a gente só tirar a pele da pálpebra, não vai fazer essa suspensão, ela vai continuar com a carinha Nossa, é de triste, de mesmo. cansada, Meu Deus. aí existe, né, a indicação da gente tirar um pouco de pele, né, que a gente vai, normalmente, se a gente dividir em três, os 2/3 laterais, né, o médio e o lateral, a gente tira uma quantidade de pele, às vezes até 1 centímetro e pouco, e a gente corrige esse olhar cansado, esse olhar Tá, triste, entendi. Muito né. legal essa técnica, Então, né? sim, Muito legal. muito legal, né. E é Nossa, que bem delícia. antiga, já se faz isso Olha, desde antigamente e a técnica e eu ainda achei que se fosse usa super bastante. nova. Não, é bem antiga, né, porque, assim, todas as outras coisas que vieram, assim, nada ganhou dessa técnica ainda. Muito legal, muito legal. Mônica, a blefaroplastia pode melhorar a visão se as minhas pálpebras superiores caírem sobre meus olhos e as rugas e linhas finas ao redor dos olhos. Fala mais um pouquinho sobre ela, você já tinha falado, né? Aham. Você- Sim, essa questão de melhorar a visão existe sim, tem, obviamente, tem cirurgias de pálpebra só por estética, mas existem sim as pacientes, inclusive a gente pede, né, para algumas delas que a gente acha que tem
um exame de campo visual. E esse exame de campo visual vem sim mostrando, né, deficiência, alteração, né? A gente fala de olhar para cima, né? Tipo, se a gente for comparar com o relógio, meio-dia, 11 horas, meio-dia, 1 hora, principalmente nessa região, a gente tem sim uma alteração de campo visual por excesso de pele aqui e tudo, então o paciente ele não consegue enxergar. Nesses casos, essa cirurgia plástica das pálpebras, ela é também funcional. Muito Ela não é bom. só estética, E né? Melhora a realmente, visão. e é uma coisa muito incômoda, né, para a pessoa enxergar, não ter um campo Sim, visual sim, é muito incômodo. Os cem por pacientes falam: cento Nossa, eu É, poderia enxergar e eu não é, sabia disso. é verdade. Muito legal isso Muito também. bom. É. Né? E essas ruguinhas no canto do olho, se elas forem por movimentação, rugas dinâmicas que a gente fala, essas rugas de mímica facial, a gente prefere fazer toxina botulínica, né? Não muito por causa da drenagem linfática do olho, Hum, que é bem deficiente, então a gente precisa dessa musculatura funcionando para não é. ter edema, inchaço nessa região. Ou se elas forem de pele mais superficiais, existem outras possibilidades de tratamento, como hidratação, skin booster, tecnologia, Muito que eu acho, legal. Muito que eu bom. acho que eles resolvem melhor do que cirurgicamente mesmo. Muito bom. Quais são os riscos e possíveis complicações dessas cirurgias e como o cirurgião plástico evita complicações como olhos secos, alterações visuais após a blefaro, por exemplo, né? Uhum. Com relação à blefaroplastia, né, para evitar olhos secos, é só a gente assim, né, porque a glândula lacrimal, ela tá localizada nessa porção mais lateral superior e ela parece muito com bolsa de gordura. Então, assim, não retirar, né? Então, assim, tem que saber operar. Você não vai tirar a glândula lacrimal, só as bolsinhas mediais, se houver necessidade, para também não ficar com aquele olho encovado. Entendi. E a outra coisa é você não tirar pele demais. Então, o Hum, paciente precisa fechar os olhos depois, ele tem que ficar bem natural. meu Deus. Com relação ao lifting, né, a complicação principal e a mais temida é a lesão nervosa. Então, Hum, assim, é uma técnica bem delicada e, assim, é necessário, aliás, não é só necessário, é fundamental um conhecimento muito bom de anatomia do rosto, saber o que é nervo, o que não é nervo, nossa. onde passa, onde não passa, técnica de descolamento, saber até onde descolar, respeitar a anatomia do paciente, respeitar a elasticidade da pele do paciente, para a gente ter os resultados, né, sem complicações. Perfeito. E como eu devo me preparar antes da cirurgia? Preparação antes da cirurgia, do ponto de vista clínico, então, assim, basicamente, para todas essas cirurgias, né, que a gente, né, o paciente vai passar aqui mais que 2, 3 horas no centro cirúrgico, normalmente a gente pede uma avaliação clínica, todos os exames, vê se está tudo bem, não pode ter nenhuma infecção, a gente vê como uma das complicações maiores, né, de lifting, que eu já falei antes, no pós-operatório imediato é sangramento, então não pode estar com a pressão alta, o cardiologista precisa controlar essa pressão muito bem controladinha, né? Não pode estar com nenhuma infecção de pele, é difícil na idade que o paciente já vai fazer lifting ter espinha, tudo, mas às vezes É. tem, às Hum, vezes aparece, né? E, ah, como fala? E essa questão de você se programar para ficar em casa, o seu repouso, né? O tempo que você precisa para você se recuperar e seguir as orientações pós-operatórias. Vamos falar um pouquinho de tabagista, diabético também, não sei se faz sentido, Ah, né? sim, né? Não, isso daí não é impeditivo Hum, para a gente fazer uma cirurgia. Porém, pacientes tabagistas, dependendo de quanto ele fuma, as cirurgias, né? Eu costumo dizer que em paciente tabagista e diabético, as cirurgias elas são um pouquinho mais econômicas, né? A gente faz um descolamento um pouco menor. Ah, Uhum. entendi. Tá. Né? Bom, hoje em dia já tem bastante colegas fazendo a cirurgia de lifting, inclusive já está em alguns protocolos mandar para a câmara hiperbárica todo mundo depois. Ah, peraí, quem me falou sobre isso? Me falaram sobre isso essa semana. Então, aí você faz e vai para a câmara hiperbárica. Fala Só um que pouquinho assim, sobre essa câmera. não
é viável, assim, para muita gente, né? Porque Principalmente aqui na é o região onde eu custo, falei, né? tem um custo. Para É. estética, você não tem cobertura de plano de saúde, né? Tá. E é uma coisa que você precisa ir todos os dias. Todos os dias, uma vez Todos por os dia. dias, uma vez E por você fica dia. quanto Todos tempo os lá? dias, em média de 40 minutos a 1 hora, Tá. lá E dentro é da assim, é câmera. só para alguns pacientes É, para que alguns é pacientes, recomendado. esses Tá. pacientes que a Por gente já exemplo, sabe tabagista. que vai ter uma vascularização, que Hum. já tem uma vascularização prejudicada, sim. E ela funciona só para vascularização, basicamente. É, É porque você vai oxigênio, fazer, né? exatamente, você vai fazer Ah, oxigênio sob oxigenar, né? pressão, Interessante, exatamente. né? A pessoa senta, não, eu vi, eu não sei onde que eu vi. Ah, já Você sei quem me falou, senta, deita, lembrei. tudo. Eu vi uns A vídeos. gente É, pede bastante câmara hiperbárica para cicatrização, para auxílio de cicatrização em paciente que tem interessante isso, né? dificuldade. Isso. Muito interessante. Eu já sei, já sei. Um Aham, hospital aqui, um hospital dia daqui, aham, que falou sobre isso comigo e aí uhum. me mandaram, né, um material para eu Sim, assistir. então É. hoje a gente já conta com essa vantagem para os pacientes que têm uma dificuldade de, Não, isso é uma de benção. vascularização. Sim, É, muito legal. sim. Mônica, qual é a anestesia utilizada durante ambos os procedimentos? Isso depende bastante do cirurgião. Tem médicos que gostam de fazer com local e sedação. Mesmo Eu, com o mesmo com lifting? lifting e tal. Ah, Eu particularmente não gosto. Eu hum. acho que o paciente com anestesia geral, com via aérea garantida, né? Eu me sinto mais Bem confortável. mais tranquilo. Eu prefiro fazer, né, com anestesia geral. E a anestesia local, né? No caso, a gente vai injetar vasoconstritor sim né? Pode injetar com Hum. anestesia local e vasoconstritor no local onde a gente vai descolar. Para quê? Para você diminuir o calibre do vaso durante o ato cirúrgico e você ter menos sangramento e enxergar Ah, direitinho. que Enxerga legal. melhor. Isso é legal. Sim, sangra Quanto tempo menos. dura essas duas cirurgias, em média? Em média, assim, vamos dizer entre 4 e 6 horas, Tá. tudo, né? Se você não for mexer com front, com tecnologia, com nada complementar, mas via de regra, E o esse que você quer tempo. dizer com essa tecnologia? É Mexer com que nem tecnologia? assim, por exemplo, tem pacientes que já querem aproveitar e já fazer um peeling ao redor dos olhos, nessa ruguinha no pé de galinha, ao Entendi. redor da boca, Já porque pode ser lifting feito? porque o lifting ele não vai mexer ao redor da boca. É Então, mesmo, assim, não tinha você pensado pode, nisso. então, como você não tem. Eu não gosto muito de fazer descolamento e agredir a pele por cima, porque você Hum. descola por baixo e por cima. Para Tem essa médicos região, você está falando? para essa região de descolamento, Hum. mas na boca, né, a gente não vai mexer. É Então, mesmo. assim, fazer um laser de CO2 aqui ao redor, ou fazer um peelingzinho ao redor da boca, já aproveitando a anestesia, tudo, né, já que vai ficar de molho, Prático, eu acho é. que vale a pena. Vale Eu a pena, é gosto. prático. É. Então quer dizer que se a pessoa faz o lifting, ela continua. Se ela tiver código de barras, por exemplo, ela continua. Ela tem que fazer Ela alguma continua, tem que coisa. fazer alguma Tá. coisa. É uma Isso é coisa que a gente está importante. fazendo bastante agora Ah. e tá em voga aí. Você pode ver que tem um monte de gente falando é lifting de lábios, Não, né? nunca ouvi falar. Então, a gente faz um cortezinho aqui na base do nariz, né? Ah. Paciente que tem essa distância, porque à medida que vai, né, fazendo aniversário, então essa distância ela também vai aumentando, também por reabsorção óssea, enfim, Ah, é, né? porque é verdade, o Então, lábio vai essa ficando mais para parte baixo. aqui, ela vai ficando maior e o lábio, ele vai Hum, entrando. Então, não tem como fazer preenchimento. Porque você faz nossa, preenchimento, esse lábio, ele não vai reverter. Até inverte, mas eu brinco, até a página 3, né? entendi. Depois, então, o ideal é você tirar um pouquinho de pele aqui e aí você levanta. Então, Nossa, você que ideia verte e ótima. deixa esse lábio bonito. Aí você tira o código de barras. Não, aí você Não? tira um pouquinho do código de barras. Mesmo assim, ainda sobra código de barras. Código de barras, Código de Deus. barras, eu costumo dizer, é uma fratura dérmica, né? Então, dá um pouquinho de trabalho pra gente tirar ali, né? Não é só uma sessão de peeling, não é Tá. só uma sessão de laser. A gente consegue melhorar muito. É? É, mas zerar
Mas melhorando muito já é bacana, né, também não Sim, precisa sim. ficar, né. É, Agora tem peeling de fenol que o pessoal tá voltando a falar pois disso é, mas eu não aí, posso nem mas olhar um negócio desse, me dá mas tem, assim, paura. tem indicações, né, na minha opinião, isso Tá, aí é é minha isso que eu queria opinião, saber, a sua a minha opinião opinião, sobre ele, né. é. Tem indicações, né, bem pontuais, bem Por precisas, não dá exemplo? para sair fazendo a torta e a direita, Hum, né. Uma das coisas que acontece bastante com peeling de fenol, que pode acontecer, é hipopigmentação. Então, se você faz mancha, é fácil, não a é pessoa fica fácil, não é fácil. fica Mas, despigmentada? exatamente, se você mancha, você consegue, você tem várias técnicas, vários artifícios para você tratar uma mancha, para você clarear uma É mancha. verdade. Agora, se você faz uma despigmentação, então, assim, quanto mais clarinho o paciente, quanto mais envelhecido, quanto o fototipo mais, né, Hum. mais baixinho, Esse já né? não tem indicação. Não, aí sim. Agora, quanto mais Ah, ao moreno, contrário. tudo, exatamente. Aí Entendi, vai porque a ficando mais hipopigmentação é difícil. para pessoa mais morena. É, para quem tem tendência a fazer queloide, a depender do lugar, tudo. Então, assim, é uma Nossa. coisa que tá se falando muito aí, mas não é oba-oba, não. Tem que ser com bastante critério. Muito critério, porque você Sim, pode, né, pode inflamar, infeccionar, sei lá eu, né, porque a pessoa sim, fica assim de uma maneira fica. imagina E se chegar em casa tem que, desse não, e jeito, tem que né. ter um emocional muito bom, Muito. né? E Fora são toda a clínica, né? é, Tem outras bem coisas também. lembrado. Porque é o Sim. quê? Uma semana, né, você fica se enxergando dessa maneira, pelo Fica. Uma menos, né. semana, 10 dias, tudo. É Aí você muito vai ficar tempo. vermelho um tempo, tudo, né? E para sair de casa também é bem complicado, hein, Sim, acho que porque aí mesmo sol, passando, né? né. Tem que passar sol e filtro solar com cor, né? Que aí você Olha, essa possibilidade realmente eu fugiria, viu. É Sim, é por isso que eu complicado, fui. Então, assim, vamos cuidar, vamos usar filtro, vamos fazer hidratante, tudo, para não pra gente não precisar chegar nessa idade, né? Porque a depender, né? Existe situações que é só isso que a gente tem pra é, fazer. exatamente. Agora voltando um pouquinho, essa cirurgia que você falou dos Aham, lábios, ela é feita sim. ambulatorialmente? Pode ser Se ela feita ou for não? sozinha, ela pode ser feita É, ambulatorialmente. imaginei. Sim, Interessante, sim, né? É. sim. O paciente não é hipertenso e não é medroso, se ele suporta bem, né? Então, Até determinadas sim, situações a sim, bléfaro, né? sim. Em determinadas Determinadas situações, a situações, bléfaro também. né? Quando você É. vai fazer só em cima, só superior, não tem muita bolsa de gordura, eu acho válido, que aí te poupa uma Não é? internação, tudo isso. É. Né, mas se você tiver pânico, essas coisas, ou for fazer superior de um lado, superior do outro, inferior de um lado, inferior do outro, aí eu já acho que é muita coisa. É, tá Né? certo. Já, a pessoa já fica desconfortável É, ali, com já, certeza. não é, a experiência não é muito Não é boa muito para o boa, né? paciente, não. Legal. Mônica, quantas horas dura cada cirurgia em média? Se a gente for fazer uma Hum. blefaroplastia, 1 hora e meia, mais ou menos, e o lifting facial em torno de umas 4 horas, 4h30. Então, você somando tudo, né, vai Umas dar 6 umas horas. 6 horas, mais ou menos, com capricho. Com capricho. Com Bom, capricho. sem pressa, né? Não precisamos de Exato, com mindfulness, né? exato. Tá perfeito. Qual é a experiência e formação do cirurgião que vai realizar esse tipo de cirurgia, né? E acho que é legal você falar sobre essa questão do cirurgião plástico ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para as pessoas Uhum, entenderem o porquê, né, a importância, né, qual é o motivo, né, sim. e qual que é a formação desse cirurgião que é membro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Uhum. Plástica. O cirurgião plástico, né, formado da forma correta, ele fez os 6 anos de medicina, depois ele fez 2 anos de cirurgia geral, que é pré-requisito, depois ele fez mais 3 anos de cirurgia plástica, e Isso aí já tem depois 11, disso, ó. Aí já foram 11. sim, e aí depois ele presta a prova de título de especialista, e aí ele é aprovado, onde ele vai ser sabatinado, né, de todas as áreas, estética, reconstrutora, tudo direitinho, e aí ele vai passar, e aí ele vai ser membro, né, especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a importância de fazer todo esse treinamento em
serviços credenciados pela sociedade, é porque eles estão ali de olho na formação. Então, assim, eles garantem que essa formação seja completa, não fique faltando, não tenha buracos, Inclusive no né? caso de problemas, né? Eventuais problemas Sim, que o sim. cirurgião plástico que é membro, Uhum. né, que tem experiência, ele pode estar resolvendo, né, situações de uma Sim, a gente maneira muito mais recomenda que tranquila. essa cirurgia, né, que é uma das cirurgias mais delicadas, né, mais bonitas e mais difíceis de fazer, que é um lifting facial, né, e problemas de cortar nervo, esses problemas, assim, a grande maioria das vezes, eles não são reversíveis, né? Hum. Então, a gente recomenda, assim, né, que você procure um cirurgião plástico com experiência, membro da Sociedade Brasileira, tudo direitinho, E para isso é você evitar. legal, as pessoas saberem, né, que tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O cirurgião plástico, quando é membro da Sociedade Brasileira, ele tem um outro número além do CRM. O CRM é do médico, né? O médico, né? Ele se forma médico, né? Generalista, é um médico, ele tem o CRM. E o cirurgião plástico, ele tem um RQE, que é um outro número, né? Que é relativo a ele ser especialista em cirurgia plástica e, por sua vez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, é uma coisa muito legal, né, para quando vocês estiverem vendo aí um profissional, tá consultando o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se ele é membro da Sociedade Sim. Brasileira. A sociedade também está à disposição para se vocês quiserem ligar, tiverem qualquer dúvida. É muito legal isso, Sim, no né? site do CREMESP você consegue ver também, que é o RQE, Hum, Registro de Qualificação de Especialista. Então, perfeito. assim, você não pode falar numa rede social ou em qualquer veículo de mídia que você é especialista em ginecologia, cirurgia plástica, dermatologia, Dermatologia. enfim, qualquer especialidade, se você não tem o RQE. Então, você pode ir também, né, no site do CREMESP, você procura ali pelo CRM que aparece o nome do médico, aparece o CRM, aparece o RQE. Então Perfeito. você consegue ver se ele está dizendo que ele é especialista, se ele é de fato. Exatamente. Sim. Perfeito. Muito legal. Mônica, é possível combinar um lifting facial e a bléfaro com outros procedimentos estéticos? Você já falou disso. Já Ai, fala de falei, novo. então vale, sim, dá É, dá para fazer um muito lifting de lábio, bom, né? Uma muito bom. coisa que eu gosto bastante também é fazer enxerto de gordura. Então, assim, você faz o lifting, né? Nesta região a gente não chega, É, né? Então a gente vem, faz enxerto de que gordura aqui. Em bacana. alguns casos faz no lábio, também faz nessa região aqui, faz aqui embaixo do olho Com a própria gordura com do a própria paciente? gordura do Que paciente. Se o legal. paciente tem gordura suficiente, se a gente lipoaspirou aqui nessa região de papada e é uma gordura suficiente para a gente fazer isso, acho que vale a pena. Não só pelo fato de ser a gordura do próprio paciente, mas a gente sabe que na gordura, se ela for bem preparada, ela tem fatores de crescimento, ela tem células tronco. Nossa, Então, isso dá uma revitalizada muito boa no rosto, dá um efeito glow, dá uma, não que necessariamente para interessante. encher, É, né? Mas para tratar, nossa, então para adorei. nutrição. Muito Então é legal. muito bom. E não existe rejeição com a própria gordura do paciente? Não, a gente tem que tomar cuidado com Hum, infecção, com hum. contaminação, mas rejeição jamais, porque é seu tecido em você mesmo. Que bacana, né? Sim, Olha, para mim isso é novidade. sim, existe. Nunca tinha ouvido falar. Mônica, existem alternativas não cirúrgicas para alcançar os resultados semelhantes à da cirurgia plástica? Depende em que estágio essa paciente tá. Se ela já está num estágio de bastante flacidez, né, de necessidade de retirar muita quantidade de pele, é difícil. Mas se ela está num estágio inicial, pouca flacidez, essa paciente tem um vício de pele bom, essa paciente ela é bem cuidada, sim, existem bastante tecnologias, fio de sustentação, ultrassom microfocado, radiofrequência, várias coisas, tudo que trata, né, flacidez, sim, vale a pena ela fazer, e aí a gente vai adiando o lifting mais um pouquinho. Muito legal. Tem que sempre conversar com o médico, Sim, né? sim.
para ver se vale a pena, Sim, em né? cada caso. Eu costumo conversar com as minhas pacientes o seguinte, é lógico, se ela não tem indicação de fazer um lifting agora, para que que ela vai ganhar uma cicatriz para tratar uma pelinha no pescoço, se ela pode fazer um ultrassom microfocado, um bioestimulador, coisa assim. Mas esses procedimentos, né, que nem a gente já falou sobre duração do lifting, eles têm um prazo de validade um pouco menor. Verdade. Bem Então, menor, assim, né? exatamente. Então, É. a gente põe lá na ponta do lápis quantas sessões de ultrassom, quantas sessões de bioestimulador, quantos Ultera, quantos não sei o quê, quantos não sei o Ultraformer quê, quantos 3. Ultraformer, É. quanto é tudo. Eu sou cirurgiã plástica, eu tô puxando a brasa pra minha É. sardinha, tô puxando. Mas é Enfim, realista, né? Você tá mas sendo vale a realista. pena. Então, assim, você pensa, qual é a vantagem de tudo isso? Levantou da maca, eu tô linda, maravilhosa pra trabalhar. É Agora, verdade. você fez uma cirurgia plástica, você tem, né, todo um período de downtime, você tem que uma recuperação, Tem que se tudo. planejar. Exatamente, é uma coisa que não dá pra fazer assim, ah, tem vaga amanhã? É. É. Não dá. Ai, mas depois que faz o desinche é tão bom, né? Ai, fica bom. Ah, é uma Eu gosto, eu sou maravilha. suspeita É pra uma falar, eu sou maravilha. muito É suspeita uma pra falar. maravilha. Nossa. Mônica, quais são as limitações e resultados realistas que eu posso esperar alcançar? Então, a gente também comentou um pouco sobre isso, né? A gente tem que alinhar bastante a expectativa do paciente com o resultado, com aquilo que a gente pode oferecer de fato, né? Peles diferentes, elasticidades diferentes, né? Quantidade de pele que a gente vai tirar, que vai puxar, e aquela coisa, não esperar que você vai sair da mesa de cirurgia com 20 anos de idade, Pelo amor de Deus. né? Porque aquela coisa, o looping vem, mas ele É. não vem de 60 para 15, Aí tem a né? questão Tem umas. psicológica também, né? É, Exatamente. Sim. Então é uma coisa que tem que pelo estar amor de bem Deus. conversado. É, Né? é, Tem que estar então é bem importante. conversado, tem que estar É, bem explicado para a gente não ter quebra de expectativa. Né? O que perfeito, a gente promete para todo paciente é que a gente vai fazer o melhor que a gente puder, o que tiver ao perfeito, nosso alcance e que não entre no risco desnecessário. Ou perfeito. O que seja, for mantendo a melhor naquele segurança. momento. É tipo a Exatamente. confiança total no teu cirurgião plástico, que ele vai estar lá fazendo o melhor naquele momento, Exato. né? E o menos Exatamente. é mais também, né? E o menos é mais, eu sempre falo, sempre dá para tirar uma pelinha a mais, sempre. Agora, tirar demais e devolver é complicado. É É verdade. complicado. É, muito legal. Ah, deixa eu aproveitar e te perguntar de uma amiga minha aqui, que me Uhum, perguntou extraoficialmente, encontrando comigo. Ela fez um lifting muito bom, uhum, uma blefaro, ficou tudo maravilhoso. A única coisa que é lógico, dentro de um super bom senso, né? Ela tá uhum, realmente muito bem. Ela ficou com um pouquinho de flacidez aqui, né? E aí o uhum, próprio cirurgião explicou que, né? Dentro de um bom senso, o uhum. menos é mais, e eu achei que tá perfeito. E aí eu até comentei isso com ela, falei, no teu caso, eu acho que tem que fazer mesmo um tratamento, né? Tem blefaroplasma, sei lá, tem tantas coisas aí, né? De Sim, tratamentos mesmo, né? Para você conseguir um pouquinho mais de, né? Sei lá, não deixar tão. Mas assim, tá perfeito, tá ótimo. Só sobrou uma pelinha, mas é uma coisa natural, entendeu? Para mim, eu vendo, sim. realmente ficou muito bonita, ficou muito legal. Mas ela pode estar fazendo tratamentos aqui, né? Para pálpebra Sim, inferior, já que, existe. Dá né? para fazer plasma, dá para fazer laser de CO2, dá para fazer laser de erbium, dá para fazer peeling, Nossa, olha dá quanta para fazer coisa. hidratação subcutânea, se não for Nossa, excesso de pele, se for só ruguinha, porque essa região de pálpebra inferior realmente ela é bem assim, tem eu o limite imagino. entre você tirar de mais e tirar de É menos, melhor tirar de menos. é bem tênue, porque o É, que que acontece, né? Assim, a gente tem a lei da gravidade que puxa é. para baixo, né? E a gente já vai tendo um pouco de flacidez dessa cartilagem inferior do olho, que a gente chama de cartilagem tarsal. Também pode abrir Então, o que que aqui. acontece? Se você pendura roupa muito pesada nesse varal, ou seja, você tira pele demais aqui, a tendência é descer, Meu mesmo com uma Deus. cantopexia muito bem feita. Meu Então, assim, Deus. é normal, né, que a gente, né, acabe, né, na dúvida, porque o que que acontece? Quando a gente está fazendo essa cirurgia acordado, só com local e sedação, Hum. a gente fala para o paciente, olha para cima, abre a boca, a gente tem uma precisão bem maior Ah, que para tirar. interessante. Quando o paciente está num lifting sob anestesia geral, a gente não consegue, a gente simula, puxa para cá, abre a boca, tudo, mas assim, na dúvida,
tira menos. Perfeito, Se tirar precisar, menos. depois vai no consultório, faz uma técnica no Nossa, touch, de tesourinha, tudo a gente perfeito. consegue fazer. Ah, ainda tem isso também, a Existe, sim, tesourinha, sim, tá. dá para fazer. Dá para Olha, tirar mais muito uns 2, 3 tranquilo. milímetros de pele tranquilamente. Ou mesmo fazer os Ou tratamentos, mesmo né? fazer os No caso tratamentos. dela, eu pessoalmente achei que tá tudo maravilhoso. É que as mulheres, Sabe, elas aquela são coisinha muito tá exigentes, ótima. né? Tem Com muito. os outros, não, mas na É. gente a gente Na fica gente, olhando, a gente fica olhando, ó, isso aqui podia, e na verdade as pessoas falam, você tá ótima. é A gente bem não isso. É acredita. verdade, é bem isso. O que a É, gente vê no espelho nem sempre é o que as pessoas que reflete, né? tá Muito até louco no isso. Instagram também, o que você vê, o que eu vejo, o que você vê, o que eu vejo. Bem isso. Cabe bem É. direitinho aqui. Meu Deus do céu. Doutora Mônica, já estamos terminando, né? Acho que as perguntas já terminaram. Agora eu gostaria de te perguntar se você quer falar alguma coisa, quer fazer alguma consideração final para as pessoas que estejam nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer de novo o convite, né? Foi muito legal conversar com você sobre esse assunto, esclarecer para as pessoas algumas dúvidas que não, às vezes nem todo mundo sabe, nem todo mundo tá atento a isso, né? E se você for fazer um lifting facial, a gente sempre recomenda que você procure um cirurgião plástico, né? Membro da Perfeito, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? perfeito. Isso é muito É isso. importante, né? Bom, pessoal, os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube Doutora Mônica Okamoto, canal do YouTube Healthcast Alpha. Sigam a Doutora Mônica nas redes sociais, no Instagram, aqui no GC. Sigam o Instagram também do Healthcast Alpha, que lá vocês ficam sabendo de todas as atualizações. Então, desde o dia que a gente fechou com o profissional, passando pelo dia da gravação, os bastidores, o dia que vai para o ar. Então, é bem interessante para vocês estarem ligados lá. Vocês também podem assistir os episódios nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.